Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre leis, princípios noéticos, 7 leis universais. E dessa vez, neste vídeo, nós gostaríamos de convidá-los a estudar um pouco mais algumas questões vitais, eu creio, para nós monoteístas, estritos monoteístas Noahides Bnei Noach, especificamente questões que envolvem celebração de ritos judaicos, a celebração de festividades, Moadim, e Shabbat. De uma forma geral, nós, em outro vídeo, falávamos então sobre os Noahides e a sua relação com a lei judaica. Naquele vídeo, nós delineamos os pontos principais acerca desta questão e falamos também sobre o porquê que os Bnei Noach, os Noahides, estão impedidos, digamos assim, de observar dias, festividades, ritos judaicos de uma forma geral. Porém, aquele vídeo, embora sendo relativamente extenso, longo, não trabalhou, não lidou com questões a fundo. Nós apenas delineamos, como eu falei. E nesse vídeo nós desejamos então, talvez deixar isso bem mais claro, porque várias pessoas nos procuram pelo Facebook ou mesmo por e-mail, isso já aconteceu, questionando ou perguntando ainda questões relativas ao dia chamado Shabbat e às festividades judaicas chamadas de Moadim. Primeiramente, com relação ao Shabbat, a pergunta que me é feita várias vezes é por que um monoteísta Noahide, não está obrigado a observar o Shabbat, sendo que é um tema muito evidente em toda a Torá? Ora, a resposta para isso eu creio que seja bastante óbvia. Porém, talvez pela tradição religiosa de onde a pessoa tenha vindo, talvez pela sua ânsia, pela sua vontade de fazer a vontade do Criador, de cumprir a vontade do Criador, talvez essa pessoa, de forma inocente, acabe pensando que estaria então obrigada a observar o dia de Shabbat como os judeus observam, como os judeus devem observar. E muitas dessas pessoas se surpreendem quando eu digo não, isso não é assim. Um Noahide, um não-judeu monoteísta, ele não deve observar Shabbat. E essas pessoas até se assustam ainda mais quando nós falamos que isso é um princípio da própria Torá e um princípio também muito bem elaborado na lei oral judaica. E também muito bem trabalhado, é uma questão muito bem trabalhada pelos sábios que vieram posterior à era talmúdica. Ocorre que várias pessoas, quando deixam o sistema religioso, elas elas descobrem a Torá, descobrem o monoteísmo, e assim, digamos, sem orientação, ou sem muitas vezes buscar, ou sem ter orientação, essa pessoa passa então a observar festividades judaicas, observar o dia de Shabbat, dieta kasher, ou tenta pelo menos, né, observar dieta kasher, etc. Fazer tudo, digamos assim, ou quase tudo em conformidade com aquilo que está escrito na lei divina. E essas pessoas se surpreendem, repito, quando eu digo que isso não deve ser assim. Pelo menos no que tange ao escopo das 7 leis universais, no que tange aos princípios universais chamados de Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7
leis dos filhos de Noé. O livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, diz o seguinte, 2 verso 1 e 2. Vayechulu hashamayim ve'haaretz vechol tzvaam, vayechal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa, vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. E foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que fizera, ele cessou no dia 7º toda a sua obra que fizera. E as pessoas argumentam muitas vezes que se temos aqui uma referência ao Shabat, antes mesmo da promulgação dos mandamentos ou dos 10 pronunciamentos no Sinai para Israel acerca do dia do Shabat, por que então, se está aqui no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 2, antes mesmo da formação de Israel, por que então esse mandamento não seria para toda a humanidade? E a resposta me parece, repito, bastante óbvia. Primeiro que aqui nós não temos um mandamento. Nós temos apenas uma narrativa na qual Moshe Rabbeinu, ele relata a criação, o término da criação, e fala que no dia 7º o Eterno descansou, ou cessou, melhor dizendo, a sua obra. E diz mais: Vayevarech Elohim et Yom HaShivi Vaikadesh Oto Kivo Shavat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Lasot. E Deus abençoou ao dia 7º. Vayevarech Elohim et Yom HaShivi Vaikadesh Oto, e separou e o santificou. Kivo Shavat Mikol Melachto, porque nele cessou toda a sua obra. Asher Bara Elohim Lasot, e criou Deus para fazê-la. Então, esses 3 versos são, digamos assim, a referência básica. Porém, nós não temos aqui um mandamento. Nós temos apenas, repito, uma narrativa de Moshe Rabbeinu, quando fala-se acerca do término, Shabat, cessar, a obra da criação. E a bem da verdade, nós não temos aqui a palavra Shabat em si. Nós temos apenas a terminologia Yom HaShivi, o dia 7º. Nós temos uma forma verbal que lembra Shabat, Vaishbot, mas essa forma verbal diz apenas que é o ato de cessar. O dia não tem nome aqui, é chamado de Yom HaShivi, o dia 7º. Não temos um mandamento, apenas uma narrativa. Não temos um nome, temos apenas uma descrição por meio de um numeral ordinal, o dia 7º. Se não temos um mandamento e não temos nenhum nome, por que as pessoas pensariam que estariam obrigadas a guardar esse dia? Não sendo israelitas, não sendo judeus. Isso não procede. Já no livro de Shemot, capítulo 20, nós temos a entrega, a outorga da Torá e os 10 pronunciamentos, que são, digamos assim, o cerne. E lá no verso 8 nós temos exatamente o mandamento relativo ao Shabat. E o mandamento relativo ao Shabat fala para Israel, no Sinai, entregue para toda a nação. E ali nós temos um mandamento. Zachor et Yom HaShabat lekadesho. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Ou seja, mandamento para Israel, para os judeus no Sinai, a partir de então. Muito obviamente, nós sabemos que a partir daí, a partir da formação do povo de Israel,
nós temos então a necessidade, da obrigação de todos os judeus, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e eternamente, Leolam Vaed, como diz, a observância do Shabat é algo que está ligada ao povo de Israel. E aqui temos um mandamento e temos um nome. Porém, em Gênesis 2, nós não temos um mandamento e nem temos um nome. Temos apenas dia sétimo. Temos apenas uma narrativa. Não temos nenhuma ordem ao homem. Até porque, de acordo com o texto do capítulo 2, o homem passa a ser criado depois da instituição do Shabat. Curiosamente, o relato vem depois. Naturalmente, que o homem foi criado antes, no sexto dia. Mas, como nada na Torá é ao acaso, o capítulo 2, ele abre com o término da criação. Para só depois então, narrar a criação do homem. Mas que coisa estranha. Primeiro fala-se do término de toda a criação. E depois fala-se da narrativa da criação do homem. É óbvio que nós não temos aqui um mandamento. E essa inversão, ela é exatamente para ensinar isso. Que não foi dado um mandamento aqui para a humanidade. O Shabat, ele apareceu de forma nominal, de forma clara, apenas no concerto com Israel. E aqui, no relato da criação, nós não temos essa menção. Menção de mandamento, nem menção de nome. Nós temos apenas o relato do término da criação. E depois, então, a Torá passa a falar da criação do homem, como foi que tudo aconteceu. Por essa razão, não se pode tirar daqui, de forma alguma, nenhum tipo de instrução ou mitzvah que esteja obrigatória a toda a humanidade. O Shabat não é para ser guardado para toda a humanidade. Não é para ser guardado por toda a humanidade. Mais especificamente para aquele povo que o Criador tirou dentre as nações e lhe deu um concerto. E esse concerto, nós sabemos que esse concerto foi exclusivamente com Israel. E essa herança relacionada à Torá e a sua obrigatoriedade em suas mitzvot foram dadas exclusivamente a Israel. Livro de Devarim, Deuteronômio 33, verso 4. Torá tzivá lanu Moshe morashá keilat Yaakov. A Torá foi dada como um mandamento para nós. Ou seja, a Torá foi nos ordenada por meio de Moshe, como uma herança da congregação de Yaakov. Herança de quem? Congregação de Yaakov. Para quem foi dada a Torá e suas mitzvot? Para a congregação de Yaakov, de Jacó, Israel. E como a Torá é chamada? Morashá, herança espiritual, no sentido abstrato. Não é uma Yerushá, não é um terreno, uma herdade, não é uma posse no sentido concreto, mas é uma Morashá. Morashá, herança espiritual. Como você se sentiria se alguém que não pertencesse à sua família, depois do passamento, do falecimento de um ente querido, viesse e se apoderasse daquilo que lhe pertencia por direito? Como você se sentiria? Como você se sentiria se ainda em vida alguém viesse e tomasse aquilo que é seu, a sua herança?
Se a questão vale para termos literais, concretos, o que não dizer então de questões espirituais? Como os judeus, como os israelitas devem se sentir quando alguém vem e toma a sua herança espiritual, que foi dada pelo Criador pela mão de Moshe Rabbeinu? Como você acha que eles se sentem? Como você acha que eles devem se sentir em relação a isso? Naturalmente que vão se sentir mal. Por quê? Porque está escrito aqui, Torah Tzivá lá no Moshe, Morashá Keilat Yaakov. Keilat Yaakov, apenas. Da congregação de Yaakov, apenas, ninguém mais. Isso é Torá. Em todas as suas mitzvot, 613 ao todo, incluindo o Shabat. E agora vem pessoas que se apoderam dessa herança que não lhes pertence, porque essas pessoas não pertencem à congregação de Yaakov, a Keilat Yaakov. Logo, não tem direito a ela. Isso é um privilégio exclusivo de Am Israel, do povo de Israel. Por essa razão, é que nós temos a intenção de fazer esse vídeo, essa videoaula, para deixar bem claro que essas questões precisam ser resolvidas entre os noahides. Eu fico absolutamente indignado quando eu vejo noahides tentando observar Shabat. Quando eu vejo noahides tentando observar festas religiosas segundo os preceitos, segundo os ritos judaicos. Eu fico absolutamente indignado, tomado por um zelo daquilo que eu percebo pela Torá de que não pertence aos não-judeus. O que é óbvio, o que está muito claro para mim, o que está muito claro pela Torá. Quando alguém se apossa de algo que não é seu, você vai reclamar. Quando alguém lhe rouba, você vai reclamar. Você vai na polícia, faz BO, etc e tal. Como você acha que os judeus se sentiriam quando alguém lhes rouba a sua herança espiritual? Sim, é roubo, porque se apossar de algo sem a permissão do dono, isso é caracterizado como roubo. Gezel. E Gezel é uma das leis noéticas contra o roubo. Mas o roubo não é apenas material, físico. Não é tirar algo, um objeto de alguém, é também tirar um conceito, a sua ideia, a sua propriedade intelectual. E também no âmbito da Torá, a sua herança espiritual. Quando você incorpora ritos judaicos, não sendo judeu, incorpora ritos judaicos à sua vida, sendo monoteísta noahid, você está ferindo um mandamento contra roubo, Gezel. Ou seja, tentando cumprir algo, tentando fazer a vontade de Deus, você está violando o mandamento. Você está fazendo aquilo que não lhe foi ordenado fazer. Por quê? Porque as mitzvot do povo de Israel, todas elas, inclusive Shabat, elas têm a fórmula Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, que nos santificastes em teus mandamentos e nos ordenaste. Qual não judeu foi ordenado observar Shabat? Qual não judeu foi chamado e dito a ele: você foi santificado, então, e eu te ordeno a observar Shabat? Qual? Onde está escrito? Se não está escrito, isso é invenção. Se não está escrito, isso é algo que parte da sua própria cabeça. Isso não condiz com a realidade noética. Isso é algo seríssimo, porque fere, transgride um mandamento.
você transgride um mandamento tentando cumprir outro. Tentando cumprir algo que não é teu, você viola aquilo que é teu. É algo que você deve pensar. É algo que você deve refletir. Se você está tentando, sendo Noahide, observar Shabat, seguindo os preceitos judaicos, seguindo a instrução da Torá para a Keilat Yaakov, a congregação de Yaakov, então você está transgredindo o seu mandamento Noahide contra Gezel, contra o roubo. Porque a nós não foi dada nenhum tipo de instrução semelhante. E talvez ainda mais interessante seria observar que festas judaicas, Moadim, as festas judaicas também estão na mesma categoria do Yom Shabbat. Elas não devem ser celebradas por Noahides. Não devem ser feitas em conformidade com o que a lei judaica ordena ao povo de Israel. Por exemplo, imagine um não-judeu assentado numa sucá e reunindo os elementos ordenados pela Torá aos judeus e fazendo todo o rito dos dias de Sukkot. Ora, isso não lhe foi ordenado? Em nenhuma porção, nenhuma parte da Torá está escrito para que um não-judeu faça isso. Pessah, gravíssimo. De forma alguma um Noahide deve participar. De forma alguma deve fazer Pessah. Porque isso é mandamento para Israel. Está óbvio. Há autoridades judaicas, rabinos, que dizem que há uma categoria de festas que realmente não tem absolutamente nada a ver com as nações. E talvez a que menos tem a ver é a festa de Purim, por exemplo. As fontes judaicas dizem que a festa de Purim ela é estritamente 100% judaica. Ela não tem nada, absolutamente nada a ver com Noahide. Não tem nada a ver com o não-judeu. Então não há razão para celebrar a festa de Purim, por exemplo. Mas os judeus, claro, eles devem. Eles têm um mandamento para isso. E tantas outras festividades. Yom Kippur está muito claro, muito óbvio em toda a Torá, que diz respeito apenas aos judeus. Eles devem fazer o jejum de Yom Kippur, devem ir à sua sinagoga, devem fazer todo o serviço do dia. Mas um Noahide, um não-judeu, não está nesta categoria. Não está inserido nesse contexto. Esse é um contexto estritamente judaico. Há autoridades que dizem que um Noahide, por exemplo, pode, se ele quiser, se lhe foi permitido, sentar-se numa sucá, por exemplo. Porém, apenas para ali encontrar deleite ou prazer. Não fazer uma sucá para si. Deixo bem claro isso. Mas, se ele for convidado, sentar-se a uma sucá, ele pode, por prazer, digamos, para encontrar satisfação pessoal. Mas não com a ideia de que estará cumprindo algum mandamento. Porque, na verdade, o mandamento não foi dado para ele, óbvio. Por essa razão, então, não há razão para ele estar ali. Não há obrigatoriedade para ele estar ali. Ele está ali apenas por prazer ou porque foi convidado por alguém. Apenas isso. Muitas questões talvez pudessem ser elaboradas a partir daí. Mas, especificamente, eu gostaria de deixar claro ainda pontos sobre festas e Shabat para Noahides, para não-judeus, né? E o que diz, por exemplo, o Rambam sobre isso. Quem foi o Rambam? O Rambam foi o maior sábio medieval do judaísmo. Foi ele quem coligiu os 13 princípios
do judaísmo, que todo monoteísta deve conhecer, que todo monoteísta noahide não judeu deve aceitar, porque são princípios também relacionados ao mundo todo, que envolvem, digamos, todo o monoteísta. E o Rambam, ele, além disso, coligiu todas as mitzvot da Torá relacionadas ao povo judeu e, compilando todas essas leis, ele as explicou e as explanou em sua magnífica obra chamada Mishnei Torah Yad Hazaká. E nessa compilação do Mishnei Torah, ele traz no livro chamado Lei dos Reis, Hilchot Melachim, no capítulo 10, Halachá 11. E ele diz o seguinte: Goi sheasak batorá hayav mitah. Lo yasok ela besheva mitzvot shelachem bilevad. Vehen goi sheshabat afilu beyom miyamot achol imasa oto leatzmo kemo shabat hayav mitah. Ve'en tzarich lomar imasa moed leatzmo. Ou seja, um não-judeu que cumpre Torá, que se ocupa da Torá, é digno de morte. E o que o Rambam está falando aqui, é óbvio que ele está falando do não-judeu que quer cumprir Torá. Quando eu falo cumprir Torá, estou falando do aspecto judaico da Torá. Ritos, cerimônias, festas, dias sagrados, etc. Goi sheasak batorá hayav mitah, digno de morte. Lo yasok ela besheva mitzvot shelachem bilevad, ou seja, deve apenas se ocupar dos 7 mandamentos, devem se ocupar apenas dos 7 mandamentos, apenas que lhes pertencem. E se um não-judeu que descansa, que cessa a sua obra, que para de trabalhar, ainda que seja num dos dias da semana, se ele faz por conta própria, como se fosse um Shabat, ele também é digno de morte. E não é necessário falar, diz o Rambam, não é necessário falar ve'en tzarich lomar imasa moed leatzmo, se fizer um feriado, um dia sagrado para si mesmo. O que o Rambam está falando é que o não-judeu não pode estabelecer um dia de descanso para ele, no sentido religioso. Claro que no sentido, digamos, de folga, de trabalho, é direito de todo trabalhador. Porém, no sentido religioso, ele não pode estabelecer um dia de descanso para ele, como um Shabat, por exemplo. Ainda que ele pense que isso possa ser possível de ser feito num dia de semana, ele não deve fazer isso. Não pode fazer isso. E se ele se ocupa da Torá, se ele faz Torá, tenta fazer Torá, seja colocando talit, colocando tefilim, fazendo as tefilot judaicas, se ele busca cumprir as festas, Moadim, Shabbat, etc., ele é Hayav Mitah. É o que o Rambam fala, Hayav Mitah é digno de morte. Quem está falando não é o professor João. Quem está falando é o Rambam, Maimônides. Hilchot Melachim, Lei dos Reis, 10, Halachá 11. E a 12 também está no mesmo contexto. Kikluk Shel Davar. Ein manichim otan lehadesh dat, velarasot mitzvot leatzman medatam. Ela o yeh ger tzedek, vayekabel kol mitzvot, o yamod betorato, velo yosif, velo igra. Veim asak batorá, o Shabbat, o hidesh davar, mikein oto, ve oneshim oto, o moidim oto, shehu hayav mitah al ze. Aval
eino nehrag. Então o resumo, o Rambam fala aqui nessa halakha, que o resumo da questão é que o não-judeu não tem o direito de renovar a religião, ou seja, o aspecto do judaísmo. Ele não deve intrometer-se, inserir-se no contexto judaico e fazer mitzvot por conta própria, do seu próprio entendimento. Também não deve, ou então, o próprio Rambam fala, ou ele se torna um ger tzedek, um convertido justo, ou ele faz o processo de conversão ao judaísmo, ela oi hie ger tzedek, vai cabelo kola mitzvot, e recebe sobre si todos os mandamentos de Israel, ou yamod betorato velo yosif velo igra, ou então fica na sua Torá, na sua lei, que seriam os 7 mandamentos de Noah, não acrescentando e nem tirando. Vem masak batorá o Shabat, e se ele se ocupar da Torá, ou do Shabat, ou hidesh davar, ou querer renovar alguma coisa, mechinoto ve oneshinoto, ele será então punido. O morimoto, e será dito a ele, será avisado a ele, shehu hayav mitah, que ele é digno de morte. Alze, por isso, por esta razão. Agora, um tribunal humano não executa a pessoa, porque diz bem claro no finalzinho da halakha, aval eino nehrag, mas ele não é executado. A penalidade aqui, que o Rambam está explicando, é aplicada pelo tribunal celeste, não pelo tribunal humano. Mas ele merece a punição e ele merece a morte. O noahid, então, o não-judeu, que faz isso que o Rambam estabelece aqui, que tenta observar Shabat, que tenta guardar a Torá, segundo os ritos judaicos, que tenta fazer, digamos, algo de si mesmo, pela sua própria compreensão, fora do escopo das 7 leis de Noah. Então essa pessoa, ele é digno de morte, hayav mitah. Por outro lado, o próprio Rambam diz que todo aquele que se ocupa das 7 leis de Noah tem a sua porção no mundo vindouro. Hassidei Omot Haolam é chamado de um dos justos dentre os povos do mundo. Então a Torá, ela estabelece claramente a diferença que existe entre um não-judeu, ainda que seja um não-judeu, ele pode fazer a vontade de Deus através de 7 princípios universais, que são aqueles que nós conhecemos e vivemos, e também a diferença entre o judeu, que tem o seu código legal, e o seu aspecto relacionado à vontade divina. Ou seja, o povo de Israel, ele é diferente, ele tem as suas mitzvot particulares, seus ritos particulares, porque tem que ser assim. Por quê? Israel foi chamado de povo sacerdotal de Deus, né? Em Shemot 19 está claro isso. E como povo sacerdotal no macrocosmos, eles são sacerdotes para as nações. Um sacerdote tem que ser diferente do povo para quem ele ministra. Por isso Israel é diferente. Por isso Israel tem um set de leis completamente distinto, diferente daquele que foi dado às nações. Resumidamente, através de Noah, mas já pré-existentes. E o dilúvio só veio à Terra, só veio, digamos, para destruir a humanidade, justamente porque essas pessoas, conhecendo as leis, os princípios universais, deixaram de cumpri-los. E o mundo foi destruído por isso. Coube a Noah reviver isso e transmitir aos seus filhos e às suas gerações que seguiram. Porém, quando chegou o tempo de Israel, Israel apareceu no cenário, muito tempo depois, nós sabemos disso, e tornou-se um sacerdócio para as nações. Assim como Israel no seu microcosmos tinha o seu sacerdócio, que eram os Coanim e os levitas, que eram também distintos do restante de Israel, eles tinham leis próprias, além das leis, digamos, que todo Israel observava.
os Koanim tinham um set de leis só deles, que só competia a eles. Então, nós temos aqui um modelo clássico, um modelo óbvio. Israel no microcosmos e o seu sacerdócio. E no macrocosmos, a nação Israel como sacerdote das nações. Por isso, o nosso sacerdote deve ser diferente de nós. Agora, se eu transgrido, pulo essa cerca, esse muro, e quero passar para o lado de lá, aonde eu não devo me intrometer, porque lá é o sacerdócio. A Torá é clara que isso serve também para nós, que nenhum de fora deveria se chegar ao santuário. Embora fosse, digamos, filho de Deus, embora fosse aceitável a Deus, essa pessoa não tinha por que pular a cerca da Mishkan, do santuário, e ir lá para dentro. Fazer o que lá dentro? Se não competia a ele, se competiam aos Koanim, aos sacerdotes, aos levitas, o que um israelita comum queria fazer lá dentro do santuário? Se não competia a ele. Se ele o fizesse, ele morria. O mesmo caso acontece com o não-judeu, com o Noahid, que tenta fazer algo que não lhe compete, que tenta roubar, esse é o termo, algo que não lhe foi dado, que tenta tirar, ou tenta incorporar em sua vida algo que não lhe compete. Isso é claramente uma violação. E o exemplo que eu acabei de dar, de Israel no deserto, da Mishkan, do santuário, cabe muito bem aqui. E nessa aula, então, de forma resumida, eu acho que nós pudemos aprender de forma clara quais são as distinções que existem entre nós, Noahides, e os judeus. Judeus como sacerdotes das nações e nós como seguidores de 7 princípios universais, que na verdade é o cerne, é exatamente a base da Torá, está realmente nesses 7 princípios. Dali todos os outros mandamentos derivam para Israel. Mas a raiz são os 7 princípios. Tudo aquilo que Israel faz, eu sempre falo isso nas aulas, em termos de ritos ou rituais, cerimônias, são apenas exteriorizações de princípios éticos, de princípios que já devem ter acontecido internamente no israelita. Se ele coloca um tefilim, aquilo é um ato simbólico, aquilo é uma mitzvah que representa algo que deve ter acontecido nele internamente primeiro, porque senão o ato fica sem valor. Se um israelita ou um judeu afixa mezuzá em sua casa, ele deve ter consciência do que aquilo representa. Que não é um amuleto para protegê-lo de demônios, não é um amuleto para protegê-lo de espíritos, como muitos pensam, infelizmente, mas é algo que deve ter acontecido internamente primeiro. E aquilo é apenas uma exteriorização, um ato profético até, por que não dizer assim, para representar que ali tem uma família, mora uma família que é convicta do seu monoteísmo, é convicta das suas leis religiosas, é convicta da sua crença no único Deus, no único Criador, e que ali mora uma família sacerdotal, mora uma família que é representante, por assim dizer, do Criador, em termos de monoteísmo, de instrução às nações. Então, se isso não estiver plenamente claro para um judeu, qualquer rito que ele fizer, qualquer cerimônia que ele fizer, não será de absolutamente valor algum. Seria apenas um mero rito, um mero ritual. Então, todos aqueles princípios que os judeus fazem, todos aqueles ritos, cerimônias, rituais, estão embasados sim nesses 7 princípios éticos universais.
que dizem respeito ao todo da criação, que dizem respeito ao todo do homem. O resumo do homem está ali. Nada mais seria necessário. Lembre-se, todo judeu é um Noahide, mas nem todo Noahide precisa ser um judeu. Aliás, o Noahide não precisa ser um judeu. Agora, um judeu deve ser, porque o judeu cumpre 7 princípios universais. Ele está, digamos, inserido também nesse contexto, porém, ele tem um amplo set de mandamentos que estão relacionados intimamente, conectados a esses 7. São extensões deles, que são particulares dessa nação. Então, por essa razão, na verdade, nós vemos que a base de toda a Torá, o princípio de toda a Torá, não é à toa que o número 7 é um número bastante recorrente em toda a Torá, nós sabemos disso. São 7 princípios universais que, na verdade, constituem o sustentáculo, eu diria, o sustentáculo de todos os outros pactos que encontramos na Torá. Espero que isso tenha servido para todos, com boas lições, com um bom aprendizado, e até uma próxima oportunidade, em Mirtzi Hashem. Muito obrigado.